mergulharemos em uma narrativa fascinante que atravessa os séculos. Preparem-se para embarcar numa jornada única, pois hoje exploraremos a história extraordinária do discípulo Mateus. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, Mateus era um coletor de impostos, uma figura muitas vezes desdenhada pela sociedade. Em um cenário de poeira e transações comerciais na antiga Palestina, sua vida sofreu uma transformação notável. Ao longo deste vídeo, desvendaremos os momentos cruciais que marcaram a jornada de Mateus, desde o encontro transformador com Jesus até a escolha de documentar a vida e os ensinamentos do Messias. Seu evangelho tornou-se uma peça central no Novo Testamento, oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e obra do Filho de Deus. Peço que deixem o seu like para apoiar o nosso trabalho e, mais importante ainda, acompanhem cada detalhe dessa história. A importância disso reside na oportunidade de absorver uma mensagem de transformação, redenção e da capacidade do amor de Cristo em transcender as expectativas sociais. Este é um relato que inspirou gerações de cristãos a refletirem sobre o poder da graça divina, e ao acompanharem cada detalhe, vocês se conectam a uma história que continua a ressoar como um lembrete poderoso de que, independentemente do passado, a graça de Jesus pode transformar vidas de maneira extraordinária. Preparem-se para uma experiência que promete tocar o coração e iluminar as mentes. Num contexto envolto em poeiras e atividades comerciais na antiga Palestina, emerge a intrigante história do discípulo Mateus. Antes de abraçar a fé cristã, Mateus desempenhava um papel de coletor de impostos, uma ocupação frequentemente alvo de desprezo social. Nesse ambiente de transações monetárias e registros fiscais, um eco distinto alcançou os ouvidos de Mateus, levando-o a uma jornada de transformação. As palavras de um homem singular transcendiam o mero âmbito das transações diárias, deixando uma marca em sua mente e coração. Mateus, imerso na rotina árida de coletas de tributos, começou a ouvir falar de um indivíduo cujas palavras desafiavam as convenções e ofereciam uma perspectiva única sobre a vida e a espiritualidade. Esse homem, posteriormente identificado como Jesus, tornou-se uma fonte de curiosidade e inspiração para Mateus. Em meio aos registros frios de impostos e ao tilintar de moedas, uma chama de busca espiritual começou a arder dentro do coletor, sinalizando o início de uma jornada que transcenderia as fronteiras sociais e transformaria sua trajetória. A história de Mateus destaca não apenas a mudança de ocupação, mas a transformação profunda que ocorreu em sua alma. De coletor de impostos desdenhado, ele emergiu como um dos 12 apóstolos de Jesus, contribuindo significativamente para os evangelhos. A jornada de Mateus não apenas ilustra a capacidade de redenção e renovação, mas também ressoa como um lembrete atemporal de que, mesmo nas circunstâncias mais mundanas, a busca por algo maior pode desencadear mudanças extraordinárias. O ponto de virada na história de Mateus ocorreu de maneira impactante quando Jesus, reconhecido por suas habilidades em desafiar as normas sociais, dirigiu-se a ele, o coletor de impostos. Este encontro transcendental ressoaria ao longo das páginas da história, desafiando preconceitos e redefinindo as expectativas sobre quem poderia ser escolhido como discípulo do Mestre. O convite de Jesus para Mateus segui-lo não apenas simbolizou a transformação de uma ocupação mundana para uma busca espiritual, mas também representou uma ruptura ousada com as barreiras sociais predominantes. O chamado de Jesus desafiou as perspectivas convencionais sobre quem merecia ser um discípulo, demonstrando uma mensagem inclusiva e redentora que transcendeu as categorias sociais estabelecidas. A transformação de Mateus, de coletor de impostos a discípulo, tornou-se um testemunho eloquente da capacidade de Jesus de enxergar além das aparências exteriores, reconhecendo o potencial divino em cada indivíduo. Ao quebrar as barreiras sociais, esse episódio destacou a natureza revolucionária da mensagem de Jesus, que buscava a inclusão, a redenção e a transformação radical das vidas daqueles que ousavam segui-lo. O chamado de Mateus tornou-se, assim, um episódio emblemático da mensagem de amor e aceitação proclamada por Jesus, ecoando através dos séculos como um convite para todos, independentemente de sua origem ou ocupação. Com o desdobrar da história, Mateus, uma vez coletor de impostos, assume um novo papel crucial como discípulo de Jesus. Sua jornada, entretanto, não se encerra nesse ponto de transformação, mas ganha uma dimensão ainda mais profunda
e duradoura. Mateus escolhe não apenas seguir Jesus, mas também documentar meticulosamente a sua vida e seus ensinamentos, dando origem a um evangelho que se tornaria uma peça central no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus emerge como uma obra singular que oferece uma perspectiva única sobre a vida e a obra do Filho de Deus. Influenciado por sua experiência pessoal, Mateus tece as palavras de Jesus com as fibras de sua própria transformação, destacando a graça e a misericórdia que ele experimentou em primeira mão. Sua narrativa ilumina a jornada de um homem cuja vida foi radicalmente alterada pelo encontro com o Messias, proporcionando aos leitores uma visão íntima das transformações internas e externas provocadas pela mensagem de Jesus. A escrita de Mateus não é apenas um relato cronológico, mas uma expressão artística da redenção e do poder transformador de Jesus. Através de suas palavras, o leitor é guiado por uma trama que destaca não apenas os eventos, mas os significados mais profundos subjacentes a cada interação registrada. O Evangelho de Mateus torna-se assim um farol de inspiração, oferecendo uma visão da graça abundante e da misericórdia divina que permeiam a história de um homem que, outrora, coletor de impostos, encontrou a redenção nas palavras e na presença do Messias. O legado de Mateus transcende as eras, reverberando através dos séculos e servindo como uma fonte perene de inspiração para gerações de cristãos. Sua jornada única de coletor de impostos a evangelista não é apenas um episódio histórico, mas um conto atemporal que ressoa com a possibilidade de transformação e redenção. O discípulo, que um dia manipulava registros fiscais, tornou-se um evangelista ardente, disseminando as boas novas com uma paixão renovada. Seu testemunho ressoa como um lembrete poderoso de que o amor de Cristo tem o poder de transformar vidas de maneira inimagináveis. A jornada de Mateus é uma narrativa vibrante que ecoa através dos tempos, sussurrando aos corações sedentos de esperança que, independentemente do passado, a graça de Jesus é capaz de realizar transformações extraordinárias. Assim, o legado de Mateus persiste como uma fonte perpétua de encorajamento, convidando cada pessoa a contemplar a possibilidade de uma redenção profunda e significativa em suas próprias vidas. Agradeço imensamente por ter acompanhado essa jornada incrível da história de Mateus. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe com amigos e familiares, pois a mensagem de transformação e redenção pode tocar muitos corações. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a refletirem sobre o poder da graça de Jesus. Até breve e obrigado por fazerem parte da nossa comunidade.